gente, está começando mais um Ana Kaline Entrevista. Estou muito feliz, porque o nosso assunto de hoje fala sobre empoderamento, sobre acreditar em você e, principalmente, investir nas suas ideias. A minha convidada de hoje é especialista no assunto e vai dar várias dicas, além de ter uma história de vida incrível. Camila Silveira, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Obrigada pela introdução, né? Essa introdução já foi de uma grande responsabilidade. Muito obrigada pelo convite, muito honrada por estar aqui com você. Camila, vamos começar do início. Onde nasceu Camila? Camila nasceu em São Paulo, Que em São lugar? Paulo, capital. Mas eu morei em vários locais, morei em vários locais do Brasil, morei fora também, mas fora já depois de casada. Mas fui embora de São Paulo muito pequena, morei em Curitiba, morei em Minas, então tenho aí um conhecimento bem de jornada. Como é que foi tua infância? O que a Camila queria ser quando era pequena? Só para a gente já perceber se tinha sinais dessa Camila hoje. Olha, Ana, que pergunta interessante. E você sabe que, assim, eu costumo muito falar, né, de Instagram, disso, daquilo, mas de mim mesma é muito raro eu falar. E isso é algo que hoje eu identifico e que na época eu não tinha a menor noção, que a gente já recebe esses sinais, não é verdade? E aí eu lembro de eu muito pequena, 2 episódios. Primeiro, de eu sempre ficar lá ensaiando os livros que eu lia para contar para minha mãe. E quando a minha mãe chegava da escola, eu queria fazer aquela apresentação. E quando minha mãe chegava do trabalho, né, eu queria fazer aquela apresentação quando eu chegasse da escola, de tudo que eu tinha aprendido e assim por diante. Colocava minha irmã para ensaiar junto comigo. Olha que louca! Isso muito pequenininha. E eu lembro de me apresentar em um episódio na escola, assim, uma feira, que eu também amei, achei aquilo incrível, e sempre que tinham aquelas feiras da escola, eu tinha muita vontade de estar participando com tudo. Só que depois, no decorrer do crescimento, foram acontecendo algumas coisas que eu fui me fechando, e fui me fechando, fechando, até o ponto de chegar a ter o vício de me esconder dentro do guarda-roupa. Olha que absurdo. Nossa, mas por quais motivos? Problemas pessoais, familiares? Você pode falar sobre isso? Posso falar sim. Hoje eu posso falar sobre tudo. Mas, assim, pela infância, por traumas, por frases que a gente escuta, não pela pessoa que fala, né? Porque às vezes a gente fala coisas para os nossos filhos, para outras crianças, e a gente não tem noção do que certas palavras podem causar. Até porque eu acredito que isso é muito mais do meu próprio desenvolvimento do que de quem Claro. fala, é mais a forma que eu escuto. E isso foi me gerando tantas coisas que eu fui me fechando. E passei anos da minha vida dessa forma, fechada. E depois que eu tive os meus filhos, eu via que eu exigia muito deles, mas que eu acabava não fazendo a mesma coisa por mim. E aí isso me fazia um sentimento de que eu não era real a eles. Então foi aí a minha vontade de resgatar e de provar para eles que tudo que eu exigia deles eu também executava para a minha vida, porque senão não seria nenhum exemplo. E Nesse aí tempo eu de, fui, aí nesse eu tempo de fui fechamento, o que realmente. você fazia? O que você fazia profissionalmente? Nada? Olha, Ou... eu falo para todos os meus mentorados e em todas as minhas entrevistas que eu tive tanto uma infância na minha família, uma infância familiar na minha casa, quanto depois daquele empreendedor pato. Sabe aquele empreendedor pato que ele nada, ele voa, ele anda, ele corre, ele faz tudo, de tudo um pouquinho, mas não é especialista em nada. E não vê aonde está o problema de isso não estar tendo um crescimento, não gerar um real sucesso, ser aquele negócio que vive 3 anos. Sabe aquele negócio que não tem uma vida útil, que realmente não é para a Sei. vida? É aquele Uhum. negócio do momento? Aquelas coisas que a gente olha e fala assim, caramba, fulano está ganhando dinheiro com isso, eu também posso ir e eu vou me aventurar naquilo. Aquilo dura uma fase, daqui a pouco sai da sua vida. Então, eu fui isso até os 36 anos, mais ou menos.
um pouco menos, um pouco menos. E aí até eu entender o que eu ensino, tudo que eu explico, tudo que eu falo, e aonde eu cheguei, que é muito além do que eu podia imaginar, graças a Deus, e foi os meus próprios erros, o meu próprio tempo Claro. perdido, que eu recupero nas pessoas que eu encontro. A tua própria experiência de vida fez você criar esse tipo de mentoria mesmo. Você é um autoconhecimento, né? Você se autoconheceu para poder ajudar os outros. Como é que foi esse start? Quer dizer, é É, isso. é exatamente isso. E eu observo muito isso, Ana, que hoje eu vejo que muitos mentorados meus, eu observo isso na vida de muitas pessoas. Às vezes, aquela profissão que a pessoa está ali, que se engaja, que tem aquele start, que realmente vira o brilho dos olhos, é aonde ela realmente cuida da sua maior dor que ela teve durante a jornada. Você já reparou isso? É Então, verdade. às vezes, aquilo que te incomoda muito, aquilo que a gente vai num lugar e fala assim, poxa, por que que não é assim? Por que que não é de outra forma, que eu estou esperando um outro serviço? Já é um sinal. É que a gente, às vezes, está tão atribulado que você não se atenta. Mas aquela dor, aquilo que te incomoda demais, é o sinal de onde você tem o seu desenvolvimento. E comigo não foi diferente. Mas foi por um acidente. Não foi Uhum. algo planejado, nunca planejei ser diretora da Câmara de Comércio, palestrante, apresentadora de TV, nunca imaginei nada disso. Até pouco tempo vivia dentro do guarda-roupa, então, assim, não era nada planejado mesmo. Mas isso aconteceu porque eu já tinha uma empresa na África, desde que eu casei, eu já tinha os meus elos na África, e eu vi na Empresa rua um do que lá você movimento, tinha? O uma que você empresa que tinha lá? vende equipamentos para empreendedorismo. E aí eu via Tá. que eu vendia esses equipamentos, mas que as pessoas não, elas acabavam tendo a mesma vida que eu tive. E eu não queria isso de forma alguma, porque eu sabia o quanto doía. E eu sabia que para eu sair daquele território, eu tive que estudar muito. Então, esse foi o primeiro passo e o primeiro desafio da minha vida. Então, quando eu vi que elas não tinham o mesmo sucesso, eu sabia já qual era o caminho, que era ensinar e partir para esse lado. Quando eu cheguei em uma das viagens que eu fiz Brasil à África, eu desci do avião e eu me deparei com um movimento do governo que tirava as ambulantes da rua. E essas ambulantes, a África, ela tem uma cultura um pouco diferente da nossa e bastante radical. Então, as pessoas precisam sair, né? A gente Mas não por tem que muita África? opção de Por, escolha. por que África? Estereótipo, né? Olha para mim. Loira de olho azul, né? Mas olha, é mais uma coisa que eu vou revelar aqui para você em primeira mão também. Olha, nunca falei tanto de mim, hein, Ana? É. Porque a África, eu acredito que por medo de me revelar no Brasil. Tanto que, assim, um dos grandes desafios da minha vida foi abrir o meu Instagram para o Brasil. Eu tinha coragem de me apresentar num continente do outro lado do oceano, de estar na frente num palco de 500 pessoas, mas eu não tinha coragem de me apresentar no meu território, onde as pessoas mais poderiam me julgar. E é isso, se a gente for realmente conversar com inúmeras pessoas, a gente vê que a gente tem isso mesmo. Aonde mais gera o desconforto, a gente acaba deixando por último. Aonde a gente mais vai ter os nossos próximos tendo essa visibilidade. Então, eu literalmente fui procurar do outro lado do mundo. E foi exatamente isso. A vida E também por, me proporcionou, né? Eu tive uma pessoa que me fez uma proposta. Eu tinha dias para casar, eu ia casar assim, em 10 dias eu recebi uma proposta. Recebi uma proposta para ir embora na lua de mel, bebê. E aí, e fui. E aí, para a África, para fazer a primeira feira multissetorial. E aí, depois disso, me apaixonei, porque eles descobriram quem eu era antes de mim mesma. Então, eu sou muito grata e trabalho até hoje, já tenho 20 anos de África, e com uma gratidão enorme, porque eles realmente despertaram essa nova Camila que nasceu e que eu amo enlouquecidamente, me admiro todos os dias com ela e quero que todas as pessoas se admirem com si próprio cada vez que olha para o espelho de manhã cedo. você falou que você começou vendendo equipamentos para empreendedorismo. Que Sim. equipamentos são esses?
Eu tenho uma empresa que ela faz os projetos chave na mão, como se fala em termos africanos. O que é isso? É assim, a Ana, ela tem lá a ideia de montar um canal de televisão, por exemplo. Por exemplo, tá? Aí ela contrata essa empresa faz o quê? Desde a criação do logotipo até os equipamentos, a parte de treinamento do pessoal. Então, ela entrega o projeto completo. Só que isso precisa de um monitoramento de crescimento, porque senão, uma atualização, né? O mercado hoje, cada vez mais, a gente tem as mudanças de uma forma muito rápida. Então, se a gente não tiver esse acompanhamento, a gente acaba estacionando o crescimento. E aí é onde eu acabei entrando nessa parte de formações, que ganhou uma evolução bastante grande. E quantas empresas na África você ajudou a construir? Você tem esse número? Olha, durante a pandemia, para você ter uma ideia, durante a pandemia, que foi uma intensificação de trabalho absurda, porque eu tinha muito medo de que todos os projetos anteriores eles viessem abaixo, primeiro por ser África. A África a gente não tem assim, tem 10 estabelecimentos do mesmo segmento, se um fechar não faz falta, não é dessa forma. Então, às vezes, um comércio que fecha, eu deixo um continente sem aquele produto. Então, é uma responsabilidade muito grande. E durante a pandemia, eu abri a capacitação gratuita logo nos primeiros dias, justamente por essa preocupação, e foram mais de 5.000 atendimentos durante a pandemia. Nossa. Então, assim, tanto que a gente teve Forbes, eu tive reconhecimento, já três pautas de Forbes de reconhecimento, justamente pelo número de pessoas e pelo número de evolução, primeiro no mercado africano e depois de estabelecimentos fechados no Brasil. Ô, Camila, em que áreas Na área de reversão de vendas para o mercado digital. Eu acabei nessa jornada me especializando nas redes sociais, aonde não adianta eu falar de um empreendedorismo hoje que esteja fora das redes. Hoje, ou a gente mergulha nesse universo, ou a gente acaba sendo substituído. E nem sempre por uma categoria de igual valor. Então, por isso, eu fiz toda a parte intensiva na parte de redes sociais, eu já ensinava isso antes da pandemia, mas depois a velocidade realmente foi totalmente absurda. E quando começou esse mesmo processo no Brasil, inicialmente, a Camila bem doida, né? Eu peguei alguns comércios que eu conhecia, de bater na porta mesmo e de falar, olha, eu consigo provar que eu faço você vender mais do que você vendia com a porta aberta se trabalhar no digital certo. Deixa eu mostrar em um mês. E recrutei um número de empresas que eu pudesse realmente mostrar isso na prova, independente do que eu ia ganhar, do que eu não ia, se eu ia ou se eu não ia. Não era esse o importante, mas eu precisava ter a prova social, até para mim mesma, para saber que aquilo era real e que era possível. E aí eu tenho hoje vários depoimentos de que isso foi possível no segmento de roupas, em vários segmentos de comércios que estavam fechados e se entregaram totalmente no digital e conseguiram triplicar aí o rendimento de mesmo quando estava aberto. Gente, o time brasileiro e africano é o mesmo nessa área? É o mesmo time? Olha, não era. Então, por exemplo, esse negócio de Zoom era tudo muito novo antes da pandemia. Esse negócio da intensificação da internet, de realmente eu preciso estar presente sim. O Instagram era uma coisa muito elitizada, não era tão corriqueiro como já era aqui do Brasil. Mas hoje, não da mesma forma, mas já está bem mais próximo. Então, hoje já é normal a gente falar de uma reunião de Zoom. Antigamente, a gente só tinha aquela cultura de Skype mesmo, e mesmo assim ainda restrita, com algumas restrições. Agora, não. Agora, a gente já tem, eles já estão mergulhados, já estão fazendo os cursos de autoria própria. Então, isso tem evoluído bastante. Embora o presencial acaba voltando nessa fase com força, com as liberações que a gente tem. Todo mundo gosta, né? De olhar no olho, de abraçar, de amassar. Eu sou recordista nisso, adoro um abraço apertado. Você sabe que eu fui muito reticente nessa questão, porque quando começou a pandemia, né,
Luquete falou, olha, suspensa os programas, tal. E depois de um tempo ele falou, vamos fazer remoto. E eu relutei muito. Eu fiquei reprisando, reprisando, reprisando. E aí eu sentia falta. Aquilo que você colocou, que serve para o empreendedorismo, né, para a coisa da venda, serve para a gente. Você começa a sentir falta de alguma coisa. Você precisa suprir aquela carência de alguma forma. Se eu disser para você que eu estou acostumada, não. Gosto? Não. Gosto do presencial. Mas isso, de certa forma, supre um pouquinho da minha carência. Um pouquinho, faz com que a gente fique um pouquinho mais próximo. É igual aquele Isso. amigo distante, né? Aquela pessoa que a gente não fala todos os dias, a gente acaba não contando os nossos segredos. A rede social é exatamente a mesma coisa. Quanto mais próxima você está, quanto mais você consegue transformar isso, tirar aquele negócio do produto, do catálogo, do balcão somente, e mostrar que existe uma pessoa atrás daquele balcão, porque as redes sociais nada mais é do que este balcão. Sim. Isso vai ficando mais próximo, mais gostoso. E aí, isso vamos dizer que é a preparação para o grande momento do encontro, né? Nada vai tirar o grande momento do encontro, porque nada como a gente se tocar, a gente dar esse abraço, isso nada vai substituir. Mas a perca do contato, o rompimento, esse abraço ele vai ficar gelado quando a gente se encontrar, ele pode virar um aperto de mão. E a gente não quer transformar isso, a gente quer sim sentir que a gente é próximo sim, a gente tem identificação de valores, a gente só por algum motivo, ou pela correria do dia, que todos nós vivemos hoje uma velocidade absurda em tudo, tem que ser multiuso, né? Principalmente a mulher. Então, mas por que não preparar e sempre estar cuidando dessa plantinha para este grande encontro e não perder esse relacionamento, que é o mais importante? Que é a coisa da manutenção do vínculo, né? Que é uma coisa muito importante, principalmente nessa área comercial. Eu tenho uma filha que trabalha com marketing digital, e ela sempre me fala assim, eu não sei usar a rede social. Eu nunca me preocupei, eu nunca me preocupei com o Instagram, tenho pouco seguidor, agora eu estou começando a utilizar, não tenho muita paciência, mas ela sempre fala assim para mim, mãe, olha, não publica muita coisa de uma vez, mãe, não sei o quê, olha o engajamento. É igual aqui e lá, essa coisa assim, do horário certo para postagem, do tipo de público que você quer atingir, essa coisa do número de publicações que você pode fazer, ou você tem um perfil diferenciado de público? Como é que é isso nos países que você trabalha? Igual, somos É pessoas, igual? né? Todos nós somos pessoas. Uhum. A cultura africana ela é um pouco mais preservada. Tá. Nós estamos, assim, alguns anos mais preservados, mas isso me encanta, Ana. Pensa em algo que eu sou extremamente apaixonada. Eu falo para os meus filhos e sempre brinco com eles, olha, não vem com essas modernidades, porque vocês sabem que a mãe de vocês é africana. Então, não vem com isso que não dá certo para mim. Os meus filhos, eles são extremamente loiros, e durante um bom período da vida, assim, né, no crescimento, eles ficavam assim, mas mãe, eu sou africano mesmo? Porque me ouviam o tempo todo com africanos e sempre trabalhando e viajando e vai e volta, então eles acabavam gerando essa dúvida. Mas é uma cultura muito mais preservada, aonde eu gosto muito, porque o valor familiar ele se preserva. Então, o avô, o bisavô, é a autoridade da família. É aquela pessoa que mais sabe, porque viveu mais, então ela sempre é ouvida. Quantos generais, muitas vezes, eu escuto, e eu acho incrível, porque a gente faz projetos enormes, e aí no final eles viram para mim e falam assim, doutora, antes da gente finalizar o projeto do governo, eu preciso conversar com meu irmão mais velho. Ai, Ana, Ah, vai, conversa com o seu irmão mais velho, e não volta até você estar concordando com ele, porque tem coisa mais importante do que isso. Tem beleza maior do que essa união, do que esta preservação. Então, alguns costumes brasileiros acabam sendo um pouco demais. E aí, certo. a alegria, a vontade de aprender é algo realmente primordial. A cultura é primordial.
O respeito ainda está num nível um pouco diferenciado. E isso, para mim, só faz com que eu fique mais próxima. Mas o restante, tirando essa parte, somos pessoas. É que nem às vezes a gente olha aquela personalidade na televisão e a gente fala, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Gente, todo mundo vai no Faz banheiro, tudo. quando morrer vai todo mundo para o mesmo lugar, ninguém vai ser diferente de ninguém. Então, somos todos iguais, independente da patente, do título, do rótulo que se leve. Infelizmente, a gente ainda tem no Brasil aquela cultura, né? Você sabe com quem você está falando? Não Infelizmente. sei com Continuaria alguém exatamente a mim. né? É bem complicado. Você atua em todo o território africano ou você tem cidades específicas? Como é que você norteia esse seu trabalho? Eu sou mais centralizada em Angola, Uhum. Angola. mas a gente acaba passeando bastante. A minha câmara também pertence a Portugal, então a gente acaba tendo. E eu não represento o Brasil, eu represento a África. Então todo mundo olha para Olha mim que e pensa, interessante. é exatamente ao contrário. Até porque eu entrei por lá, eu não entrei por aqui. Uhum. Justamente por isso, por causa do movimento de recolha das ambulantes, que foi aonde o meu trabalho ganhou uma evidência, porque eu peguei todas elas e levei para o meu escritório para capacitar, para que elas não sofressem nenhum tipo de retaliação. Então, eu comecei por aí. Mas eu sempre visito, além das províncias angolanas, eu vou para Namíbia, a gente acaba indo para outros territórios, sim, até porque é tudo muito próximo, né? Então, a gente Sim. acaba sempre fazendo um evento em mais 2 ou 3 lugares, sim. Então, a gente conhece bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é loura, né? Você falou, sou De loura, olhos azuis, olhos azuis. Como é que foi isso? Você totalmente sofreu angolana. algum tipo de preconceito, algum tipo de questionamento? Tipo, você chegar num evento, né? Que representa a Câmara de Comércio Meio da África, metro, igual. meio quilo, de olho azul e loira. Como é que foi isso? Como é que foi se impor? Né? Mulher, tem isso, né? A Sim, mulher, a a branca, única no governo que representa Angola. uma representante, porque, na verdade, muita gente acha que Angola só tem, né, pessoas pretas, né? Na Uhum. verdade, não. Eu tive amigas angolanas, né? Eu tive o privilégio de conviver com a família angolana, todos brancos. E aí me explicaram, né, que há essa mistura. É claro que a Sim, África é um país eminentemente de pretos, né? Que agora você não pode falar negro, nem uhum, afrodescendente, é muda todas verdade. as definições, mas com certeza, assim, você deve ter sofrido alguma coisa. O que essa mulher está fazendo aqui? Então, Né? Ana, você sabe que é incrível, mas assim, eu acho que a minha alma é tão angolana, mas é tão africana, que eu nunca percebi. E eu viajava por um bom tempo sozinha, eu viajo muito sozinha. E eu sou tão assim, eu não sei, mas é algo que nunca me chamou atenção, essa diferença. Então, era algo que eu nunca havia me atentado. Quando meu esposo foi, depois de algum tempo, ele falava para mim: Nossa, a gente não vê ninguém branco, ninguém igual a gente, eu já não vejo há muito tempo. E eu falava, aí que eu comecei a me atentar. Você acredita, Ana? Olha que louco isso. E acho que talvez pela postura de trabalho, eu sempre fui muito séria, então eu nunca tive para eu falar para você assim, olha, eu tive um preconceito, eu tive alguma situação desagradável, eu tive alguém que realmente não me respeitou. Eu sempre tive o cuidado do meu nome chegar primeiro. Eu sempre Uhum. fiz o meu nome chegar primeiro, aonde eu estivesse. Então, normalmente, quando eu chego num lugar, as pessoas já sabem o que elas vão receber. E eu nunca senti nenhum tipo de preconceito, não, muito pelo contrário, sempre fui muito respeitada, sou muito respeitada. Recebo inúmeras mensagens por dia de agradecimento, de pessoas contando as empresas, as evoluções, as dificuldades, e me sinto muito parte, muito querida mesmo. Então, eu não sei se pelo trabalho
ou pela postura, mas eu nunca tive nenhum tipo de constrangimento por ser assim loira, de olho azul, nada disso, nem Bom, mesmo nas províncias. Eu que bom. visito as províncias mais carentes da África, até mesmo porque, para você ter ideia, a primeira casa de cultura do Cunene, que é o lugar de maior mortalidade do mundo, aonde realmente é uma situação bastante precária, ganhou o meu nome. Eu fui a mulher que Nossa. representou o Outubro Rosa africano. Então, assim, eles também não me chamariam para tudo isso, não fariam uma homenagem dessa proporção se eu realmente não fosse real o que eu sinto. Então, eu nunca senti, não. E eu vou para esses lugares e muitas vezes, tanto familiares, como até canais de televisão, às vezes vão no hotel onde eu estou e falam assim, Camila, você é louca, você vai para lá fazer o quê, né? Mas não adianta, onde é estruturado não precisa de mim. Então, eu quero sim, eu não quero ir para lá para tirar foto ou para olhar com aquele olhar, às vezes, de uma, né, de dó ou de algum sentimento, mas sim pela missão do que eu preciso fazer naquele lugar. O porquê os meus olhos estão ali, aonde eu posso mudar, aonde eu posso fazer a diferença e aonde eu posso sair e não deixar da mesma forma. Então, eu sempre fui Você já muito chegou a focada morar lá? nisso. Você já Eu chegou morei a morar 5 lá? anos, 5 anos morei cinco direto. anos, direto, 5 anos. E O olha que marido, assim, filho, tudo. se não fosse assim, por destino mesmo, eu estava lá É. até hoje. Olha, depois que a gente sai, a gente ganha asa, né? E eu adoro essa vida, assim, de morar num avião, tá 2 dias num lugar, 2 dias em outro, ou só dormir enquanto tá de um evento para o outro num voo, para mim não tem problema nenhum. Tanto que eu faço esses circuitos de 20, 30 dias, e eles são bastante intensos. Às vezes eu não Nesses passo 20. 2 dias no mesmo lugar. Eu tenho essa experiência porque eu fiz campanha política. Eu fiz uma campanha para Mário Covas e eu fazia 8 cidades por dia, 7, então era aquela pinga. É gratificante porque você, quando Maravilhoso. muda de ambiente muito rápido, você percebe as diferenças, né? Você cria É, um olhar muito mais atento às sim. coisas. Eu percebi isso em mim. Mas eu te perguntar o seguinte, nesses 20 anos, qual foi a experiência que te deixou mais realizada? O trabalho que você fez. Esse aqui vai fazer parte da minha história. Identificar que não adiantava eu cuidar de adultos se eu não preparasse as crianças. Um projeto. Porque, por exemplo, no Cunene mesmo, eu via que assim, eu brincava com eles. Você já assistiu Divertidamente? Eu sou uma pessoa muito lúdica, eu não sou nada formal, então eu acabo assim tendo uns exemplos bem corriqueiros para que todo mundo entenda mesmo. E eu falava assim, gente, está todo mundo azul. Se eu começo pelos pais e as crianças já estão azuis, eu nunca vou fazer nada no local. Então, eu precisava cuidar das crianças primeiro, para depois cuidar dos pais, e isso ter uma continuidade, e eles voltassem a ser amarelinhos lá na frente, mas não ficar só cuidando dos pais, sendo que as crianças já trazem essa descrença que realmente não existe condição alguma de ser algo nesse mundo, né? De realmente Deus não me fez único à toa. E eu precisava, então, fazer um trabalho inverso. E essa conscientização para mim foi muito difícil, porque era algo que eu tinha que me capacitar para poder realmente ter uma efetivação de sucesso, mas trabalhar junto com as crianças na transformação dos pais. Isso foi incrível. Isso para mim, assim. E olha, cada viagem é algo que a gente traz ali de ensinamento, e que eu falo que às vezes eu recebo tantos agradecimentos, tantas coisas no Instagram, nas redes sociais, mas eles não têm ideia que quem mais ganha sou eu. Você vê o crescimento, né? Você trabalhando Ah, com eu vejo, crianças, você vai ver a evolução delas nessa área. Isso é eu muito vejo. interessante. E Você cada tem. história, né? Cada história, você olhar para um homem, também Uhum. teve esse episódio durante a pandemia, que eu tenho até gravado. Você olhar para um homem ali que cresceu achando que ele precisa ser o super-homem e ter a consciência de que não existe super-homem, não existe Mulher Maravilha, a gente é incrível com o que falta. E tá tudo bem, a gente pode fazer coisas incríveis e maravilhosas nesse mundo porque a gente está aqui para isso. Então, ver esse despertar, tirar esse peso, sabe, de sempre ter que entregar mais,
de não se ver como suficiente, e dali para frente você vê que o crescimento profissional é a resposta disso, da estrutura emocional, para mim é algo que, assim, é impagável. Eu imagino, e a gente fica imaginando, imaginando o seguinte, Angola, né? Angola enfrentou guerra, o povo tem uma vulnerabilidade social muito grande, eles se sentem inferiores, é uma coisa muito, muito visível. Eu já vi alguns documentários, algumas histórias sobre Angola, e acho que a recuperação da autoestima deve ser a parte mais difícil, né? Que é aquela coisa, É, eu acreditar em mim. durante a Isso, pandemia, eu também tive um grupo de mulheres que eu tenho até hoje, que eu acompanho né? diariamente, e você ter o presente de fazer parte de cada história de uma pessoa é muito importante. Né? Você vê Uhum, ali cada carinha, independente do número, eu gosto muito disso, de olhar ali cada claro. carinha, de realmente saber cada história, de ver casos, também tenho depoimento de mulheres incríveis que não saíam da cama, não penteavam cabelo há um mês, porque não conseguem mais se achar em um lugar do mundo, não conseguem realmente identificar o quanto tem de coisas grandes dentro de si que o mundo precisa. E isso é independente de território, Ana. E isso acabou tomando uma proporção pelas exigências do momento, pelo quanto a gente precisa ser perfeito no mundo dos imperfeitos hoje em dia e está sempre sujeito a julgamentos, um número muito grande, uma carga muito pesada, que nem todo mundo está estruturado para estar aguentando. Eu também fui essa. Então, participar de realmente esse deslumbre das pessoas saberem quem elas são e transformar isso em resultado financeiro, porque também ninguém é feliz de barriga vazia e com saldo Claro. zerado, não adianta a gente ser aqui hipócrita. Então, ver que ali uma pessoa que não tinha nada, que não saía da cama, agora tem uma empresa, já está empregando não sei quantos e está levando aquela mesma doutrina que ela recebeu para mais outras pessoas, isso para mim tem um tamanho imensurável, é muito bom. Camila, você documenta isso? Eu documento tudo, eu É. tenho material de tudo, de tudo. Até porque eu sou super fã deles, né? Nossa, pensa numa fã. Nossa, não, primeiro que assim, para eu me encontrar com essa Camila foi algo muito difícil também. Algo tão difícil, Ana, que para você ter uma ideia, eu chegava a assistir na televisão, eu me apresentando, e eu falava assim, nossa, ela é boa, né? Olha, eu aprendo com essa menina, mas era a mesma, porque a gente se apegar em quem a gente não foi é muito fácil. Mas a gente ter a conscientização que a gente conseguiu sair daquele lugar e que hoje aquela não me pertence mais, eu sou grata, mas eu digo tchau para abrir espaço para a próxima mulher, que quantas somos durante a nossa vida, é muito difícil. E para mim também foi muito difícil. Então, esse encontro de eu dizer o tchau para a Camila antiga e abrir esse espaço foi algo que demorou. Então, eu me vejo em cada história. Eu me revejo em cada dor, eu me revejo em cada fracasso, em cada erro de uma empresa. A gente acaba, hoje eu acabo tendo um raciocínio muito rápido de organização, de aplicativos, de saber que os aplicativos são os novos funcionários que a gente tem e que a Sim. gente tem que estar cercada deles, porque senão a gente não dá conta do dia. E não se atrapalhar com isso, mas saber organizar isso e não envolver isso na sua vida também. Saber que os nossos fracassos não nos determinam. Então, tudo isso é uma composição que, no final, faz simplesmente quem você é, que é incrível. Podemos esperar um livro, então, no futuro. Então, durante a pandemia saíram 7, né? Olha, nossa, a Camila também, 7 quando livros? resolve trabalhar, é uma coisa incrível. Você está Nossa, Ana, brincando. pense em alguém que desce uma serra aqui da praia, chegou lá, já terminou de escrever, né? Vai no carro. Mas você tem algum livro contando causos, Nada de né? mim, nada de mim. Se você me Nada. perguntar de aplicativo, de hashtag, de headline, tudo isso eu tenho, mas sobre mim, oh, coisa difícil, né? Uma É autobiografia ainda complicado. não.
Que E legal, 7 eu livros. me entreguei tanto no trabalho, em tudo que as pessoas pudessem ter de ferramentas para não visitar nenhum fracasso, sabe assim? Para entender que ela só precisa reaprender, porque mudou tudo. Mas isso não define o que ela é profissionalmente, é tudo muito novo para todo mundo. Então tá tudo certo. Eu só preciso realmente estar disposta a aprender a fazer parte desse novo mundo. Então, Mas tudo é que tudo você imaginar sobre, nessa linha eu fiz. quer dizer, empreendedorismo geral. Em algum momento, você pensou em desistir? Ai, como assim? Somos de carne e osso todos os dias. Ana, vamos lá, né? Não, olha, e é incrível. Eu comecei agora nesse projeto da televisão, imagina, Camila, de dentro do guarda-roupa da menor gaveta que existia para uma televisão, para apresentadora de podcast. Imagina, isso tudo é uma loucura na minha vida. Então, vontade de sair correndo, se você não tiver, que você tem que se preocupar. Se você todos os dias acordar disposta, vai para o médico. Esse Como é que negócio de sair aconteceu? correndo é muito É. normal, faz parte. Eu já fui 1000 vezes falando, o caminho inteiro falando assim, e é incrível. Quando o negócio é de Deus, não tem jeito. Porque é incrível, eu vou até lá falando que eu vou chegar e vou falar que eu vou desistir, que aquilo não é para mim, isso, aquilo, e chego com uma ideia. Como assim eu ia desistir? Como é que eu estou com uma ideia? Então, a gente vai se conhecendo, vai aprendendo como a gente funciona. Aí você chora, desiste num dia mentalmente, dorme primeiro, que no outro dia você acorda com uma ideia, se aquilo for de Deus, e se for para a sua vida, que não é para desistir. E como é que aconteceu o programa de TV? Conta pra gente. Como é que você decidiu? Também Falou. foi algo que eu nunca fui atrás, não tinha nada disso, não tinha assessoria, agora que eu tenho, mas foi algo que foi acontecendo pelos resultados. Então, Uhum. tudo que eu ia fazendo, primeiro na África, isso tudo tomou um volume muito grande e começou a acontecer assim, quando eu chegava no aeroporto, já tinha televisão me esperando. Então, foi algo que relevante mesmo, algo de eu sair de uma e para outra, e aí eu parar e falar assim, opa, peraí, porque isso pode fazer com que eu chegue em mais pessoas. Então, esses sinais que a gente recebe, que a gente tem que deixar a vaidade de lado e ver aonde que aquilo funciona no nosso propósito, porque senão você se perde. Então, dentro do meu objetivo, eu sabia que aquilo podia fazer com que eu auxiliasse um número muito maior do que eu ali falando sozinha. E aí eu realmente comecei a me beneficiar disso tudo, do quanto essas pessoas vinham atrás de mim, e devagarzinho, né? E aprendendo a não passar vergonha, a não ficar vermelha, a estar aqui com a Ana, conversando, sabendo, né, quem ela é, e mesmo assim, estar aqui firme e forte. Mais ou menos, né? Não tão firme e forte. E tá tudo bem, não tem problema. E aí, depois disso, isso foi chegando no Brasil, que, como eu disse, foi um grande desafio, e as primeiras entrevistas no Brasil. Mas se a gente não tiver esse frio na barriga também é porque não está funcionando, ele tem que fazer Até parte, ele tem hoje, que vir junto. eu Ele falo tem para que vir você, eu junto. vou te dar uma coisa assim. Eu tenho 33 anos de profissão. Adoro fazer ao vivo, sempre gostei. Porque eu acho que o ao vivo é a verdade. Já fiquei 8 horas no ar, já fiz velório, já fiz votações importantes. E toda vez que você vai fazer um ao vivo, se não tiver o friozinho na barriga, esqueça, vai É ser que está na ruim. hora de parar. É que está na hora Vai de ser parar. ruim. Você É, tem uma autoconfiança, porque tudo é novidade. Por mais que você tenha experiência no que você faz, todo dia, com certeza, quando você faz o seu podcast, quando você abre sua tela, quando você lê um elogio, é novidade. E muitas vezes você se depara com desconhecido. Então, você tem que respeitar aquilo, né? A partir do momento que você para de respeitar o que você está vendo, não vale mais a pena. Então, sempre bom, friozinho na barriga, preserve o frio na o respeito com o barriga. seu Telespectadores, respeitem o frio na entrevistado, barriga, sejam sempre amigo sabe mais, deles. né? O você está eu É estou te entrevistando, verdade. você sabe muito mais do que eu dessa área. Então, por Não, isso, somos às vezes iguais. você faz até Cada um perguntas, é bom na sua função. né? Porque você não entende disso. É, Sim, no podcast,
Você dá dicas, você entrevista? Qual que é o formato dele? Então, o podcast nós estreamos na semana passada e ele vem, a minha parceria com a Nani Venâncio, e ele vem justamente nessa união de uma celebridade com uma executiva. Então, é juntar esses dois mundos, entender que realmente hoje, se a gente pertencer só a um, a gente não chega em lugar nenhum. Então, se eu for só uma executiva ótima, incrível, mas não tiver aqui na UTV com a Ana e não mostrar isso para o mundo, ficar escondidinha dentro do guarda-roupa, o que eu vou fazer? Eu não vou realizar nada, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, a proposta é justamente essa, é mostrar que hoje, para a gente ser bem-sucedido e chegar no objetivo determinado, a gente tem que utilizar de todos os recursos e que podemos ser iguais, mesmo sendo personalidades tão diferentes. E isso a gente tem levado. Os nossos primeiros convidados foram Nani People e Tiago Rocha. Então, Ai, foi que muito lindos. divertido, foi incrível, embora minha perna estava tremendo muito, eu estava desesperada de medo, mas foi muito legal. Hoje a gente tem a delegada Raquel Renate, que é também uma personalidade, uma mulher incrível, e a Renata Banhara. Então, é levar essa proposta mesmo, de mulheres reais, de pessoas reais, que têm os seus desafios no empreendedorismo, que passam por uma vida, às vezes, sendo uma celebridade e não sendo reconhecida, não sabe transformar, não sabe se enxergar como um bom negócio, levar isso para o mundo e monetizar tudo isso de uma forma real. Então, é a mistura da variedade com a rentabilidade financeira, que é como a gente vive hoje, porque se eu fizer um Instagram, uma rede social, mostrando só produto, e não mostrar quem eu sou, e não tiver realmente esse desafio de acordar de manhã, mostrar o meu café da manhã e achar aquele interessante, sim, a gente acaba não chegando em lugar nenhum, e as pessoas, às vezes, ainda têm esse bloqueio. Então, a gente veio com essa mistura, essa amizade que a gente já tinha, levando tudo isso com um papo muito descontraído, muito leve, mas mostrando, sim, que a gente tem que se enxergar como um bom negócio e de que forma que isso pode ser feito. Como é a vida hoje que está sendo levada, quais são os desafios e como superá-los. O maior vendedor, né, dos seus produtos é você mesmo, não tem jeito. A E gente se você está vende o tempo falando de uma todo. pessoa que eu adoro a Nani, conheço, além de grande apresentadora, é um ser humano incrível, é engraçado, é otimista, é bom astral. Quantas vezes eu encontrei a Nani vendo assim, em festas assim, eu estava meio... Ela vinha, não, vem cá. Então, é muito bom você ficar rodeada de pessoas com luz, né? Porque isso é extremamente importante. Esse programa é diário, é semanal, é ao É vivo, semanal. vocês recebem participações, as pessoas podem falar com os entrevistados, como é que funciona? Devem, as pessoas são as nossas estrelas, né? Todos que estiverem ali são os que mandam. A gente está ali só transmitindo as mensagens. Então, ele acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas, e os telespectadores podem participar, deixar mensagem, o YouTube fica aberto, então a gente consegue estar tendo essa integração do público, que é o que a gente quer mesmo, e a gente quer realmente fazer uma coisa, esse bate-papo mesmo, descontraído, mas que a gente consiga auxiliar, através das pessoas que ali estão, o dia a dia de cada um que está em casa, com essa participação, e que eles também possam trazer isso para a gente cada vez mais. A gente aprende com as pessoas. Eu queria voltar um pouquinho ao papo da internet, porque eu sempre falo o seguinte: a internet tem os lados positivos, negativos, né? A gente vê hoje conteúdos extremamente interessantes e conteúdos totalmente desnecessários. E como a gente pode criar um critério, né? Principalmente para os nossos filhos. Eu tenho uma filha de 82 anos aqui em casa. Um perigo na internet. E acredita em tudo que ela vê na internet. Então, eu tenho que chegar para ela e falar: mãe, isso aí é mentira. Isso aí... O que chama a atenção da gente, você que entende desse mecanismo, fala assim: eu desconfio disso. Quais são os sinais de que aquilo pode não ser tão verdadeiro?
Existem Coisas muito sinais? fáceis, né? As coisas conquistadas muito fáceis, as coisas que realmente olha, eu escuto muito aquele negócio, me incomoda demais, aquele negócio do 6 em 7, 7 em 8, 7, faça 7 dígitos em 7 dias, essas coisas, Que essas isso? Não, eu propostas não conheço muito isso. fáceis. Não Eu nunca... conhece essa história? Isso é Não. muito comum. É, No ramo de empreendedorismo, eles é. vendem demais uma proposta de assim, faça 10 dígitos em 7 dias. 10 dígitos seria monetário, né, de dinheiro, de Sim, zeros, sim. em 10 dias. E aí, isso é Um negócio possível? milagroso, né? É possível, sim, mas ele está falando quanto que você vai gastar para isso? Não. Então, assim, gente, mágica não existe. Não existe. Eu também tenho 2 filhos e eu costumo falar para eles que até nas coisas ilícitas você tem que ter uma estrutura. Então, isso não Claro. existe, não existe, não é por aí. Então, não acredite em propostas muito fáceis. Também procure ver a história da pessoa. Hoje, muita gente ensina empreendedorismo, marketing digital, então é uma febre, né? É um negócio que todo mundo faz, todo mundo gosta. Eu li um livro, eu já estou sabendo. Esses dias, até assim, pessoas que eu sei que têm outras profissões que não têm nada a ver, me ligam e falam: Olha, eu estou ensinando marketing digital. E eu falo assim: Meu Deus, qual é a história? Quantas vidas essa pessoa transformou? Quantas empresas essa pessoa fez para estar falando que ensina? Porque a responsabilidade é muito grande. A partir do momento que você faz parte da história dessa vida, você tem que ter uma preocupação emocional com ela do resultado, porque Claro. dependendo desse resultado, você pode ter prejuízos irreversíveis na vida de uma pessoa. O dinheiro você ganha e perde, a vida não. Então, a Não, e aquela responsabilidade é coisa, muito né? grande, E tem aquela coisa assim, o brasileiro acredita muito, né? muito. Então, assim, Você vê, tá bom. o que eu acho, jogos, né? Vem, já ganhe não sei quantas vezes na loteria, é, rifas, aprenda inglês em 2 dias, sabe aquelas coisas? Alguém As aprende pessoas inglês em 2 dias? Aqui para acreditam, nós, vamos parar para pensar. Gente, não é assim. Até para né? andar, a gente levou lá não sei quantos meses. É A gente precisa de um verdade. tempo, a gente precisa amadurecer. Não é no dia que a gente planta que a gente colhe. A gente precisa ter o tempo de semear, de regar, de colher. Isso não é de um dia para o outro, não é num passe de mágica. Então, tudo que for muito mágico, tudo que for muito automático, muito fácil, não existe. Viver não é assim, né? Viver não é dessa forma. A gente tem os desafios diários até para ter um bom aprendizado e ser bom naquilo. Então, a partir do momento que você viu um negócio, gostou, vai buscar a história dessa pessoa. Gostou da Camila? Tá, quantas empresas ela tem? Ela é líder? Quantos funcionários ela tem? Quantas vidas ela realmente transformou? Vai buscar. Hoje o Google ele te conta tudo. Coloca lá Camila Claro. Silveira, especialista, Camila Silveira Angola, vê quanto aparece dessa pessoa nesse Google. Mas você sabe que eu acho que o brasileiro ainda não tem esse costume, Então, porque, por isso que a gente está assim, a aqui, gente vê né? uma Para te pessoa. despertar. Porque, assim, na minha área, né, da comunicação, você sabe, né, as pessoas se aproximam com propostas mirabolantes, né, acabam oferecendo mundos e fundos, e às vezes você pesquisando o nome dessas pessoas, você descobre que relação. Só que muitas vezes as pessoas têm essa preguiça, E isso é preferem acreditar preciso. na falsa promessa do que buscar informação. Mas A essa gente não tem preguiça esse pode custar costume. caro. Toda preguiça vai te custar caro. Então, assim, Ana, eu tenho certeza que você, na sua profissão, vira e mexe, chega alguém falando que faz o que você faz porque te viu. E isso, essa cópia, ela, para você, ela tem que ser interpretada como uma validação. De, poxa, eu Claro, sou boa mesmo. Se ninguém está copiando, rever o trajeto que não está funcionando. Eu custei também a entender isso, hoje eu entendo. Então, assim, se ninguém está te copiando, vai olhar, olha para trás que tem alguma coisa que não está funcionando. Mas, ao mesmo tempo, saiba que isso pode durar um tempo muito curto, porque você sabe o custo e os desafios para manter a sua profissão até hoje. Então, claro. não é uma loira de olho azul, meio metro, meio quilo, não está na África há 20 anos à toa, não é verdade? Quantos entraram e saíram nesse período? Inúmeros. Então, esteja muito atento o quanto essa pessoa estudou, quantos cursos ela tem. Pede prova social, sim.
Veja bem essas provas sociais, porque isso é necessário, isso é importante. A gente não pode mais ficar confiando só ali no que a própria pessoa está falando dela. E por isso é importante, tá vendo aqui? Eu falar de mim é muito fácil. Agora a Ana falando de mim, uma televisão falando de mim, uma Forbes falando de mim, são veículos conceituados que já mudam um pouco a coisa de papel. Então, saiba onde você aprende, cuidado com esse negócio de quem lê um livro está dando aula, porque isso, a decorrência, é cada vez mais com a rede social. E, por um outro lado, cuidado com as pessoas também muito conservadoras, que já têm uma profissão que é boa pra caramba e que não está fazendo parte dessa rapidez digital, porque vem um novinho que só tem essa mentalidade e te atropela, só porque você não está pertencendo a esse mundo, tendo toda a categoria para fazer parte, para estar comandando. Então, às vezes, a gente fica aí com muita restrição, eu não vou fazer stories, eu não vou isso, eu não vou aquilo, até um pouco de desorganização nessa hora, de não se fazer presente de uma forma onde eu me destaque, sim, no meio de uma multidão, e aí eu acabo sendo atropelada, e atropelada por pessoas que não têm a mesma categoria e que o mundo precisa. Eu sou muito preguiçosa com rede social. Novos projetos, o que vem aí da cabeça? Ou você é tímida ou você é uma rica bem-sucedida, você escolhe. Não, gente, a gente é linda, maravilhosa, incrível. Olha no que eu me tornei, você vê como pode, a partir do momento que a gente se permite? Não, a gente tem que mostrar sim, tem que mostrar para o mundo, tem que entender que ali é nada mais do que o balcão que a gente tinha antigamente, aquele atendimento gostoso que a gente tinha. Hoje é o momento dos stories e, olha, aquilo vai ficando tão gostoso, a gente vai se sentindo tão próximo, tão íntimo, que aí a gente faz tipo Camila, né? Vai fazer pastel em casa à noite com os seguidores e tá conversando, e depois sai do banho com a touquinha e tá ali falando com eles, olha, eu tive uma ideia, porque no banho é que eu tenho as minhas melhores ideias, eu não podia deixar de falar desse aplicativo. Quanto mais natural isso é feito, melhor fica para você, mais fácil e de uma forma mais próxima. E hoje é o que vende, não só por ser algo que você quer vender, mas porque a gente compra valores, porque os produtos, a concorrência é enorme, eu escolho qualquer um. Sim. E novos projetos? Vem novos projetos por aí? Todos, né? Todos os dias. A gente tem que respeitar a velocidade da mudança do Instagram. O Instagram, às vezes, tem dia que ele sabe que ele tem uma média de 30 a 37 atualizações por dia. Sabia disso? Você está brincando? Estou falando sério. Por isso que as pessoas acabam não acompanhando se não tem um especialista próximo e acaba ficando para trás no monstruoso algoritmo que pode ser o nosso amigo. Então, quando você realmente faz parte disso e olha para isso tudo como uma empresa, como um empreendimento, a gente sabe que novo projeto a gente tem que ter todo dia sim. E aí a gente vem com muitas novidades, tanto na parte África-Brasil, a gente tem agora a entrega de um prêmio africano no Brasil, que vai ser feito nos próximos dias, e vários outros desafios que a gente está trazendo aí, e vai inovando. Eu já sou, o nome do meu método chama-se Inove, porque eu gosto de inovar mesmo e sempre acompanhar essas 30, pelo menos, atualizações por dia. É muito bom, né? E sonho? Qual que é o maior sonho da Camila? Deixar minha marca no mundo. Deixar minha marca no mundo, deixar minha marca assim, aonde eu conseguir que os meus pés alcancem. Hoje eu já acho que assim, eu já tenho dentro de mim uma grande gratidão de saber que depois que tive a Casa de Cultura com o meu nome, os meus netos, bisnetos, tataranetos já vão saber que, de certa forma, a familiar deles, ela conseguiu fazer algo de bom para o mundo. E eu quero fazer isso aonde eu puder, por quem eu puder, independente de local, de raça, de homem, mulher, mas que aonde eu passar, as pessoas saibam o quanto elas podem, o quanto elas realmente são únicas, incríveis e têm um papel no mundo. Mas com certeza é aquela coisa que você falou, né? Nada é sozinho, né? Você teve Não. teu marido que te apoiou, que ele podia muito bem chegar e falar assim, não, na lua de mel... Mas ele fala não todo dia, né? Mas tá tudo bem também.
Tá tudo certo, gente. A gente pode ser uma mulher de sucesso casada, embora seja muito difícil, né? Porque a gente Claro. sabe, né, nessas 37 mudanças por dia, sendo mulher, imagina, isso é um furacão, né? Camila Furacão. Não é fácil para um Camila casamento. Furacão. Camila Furacão, não é fácil para um casamento, mas dá para ser casada assim. E também saber que é a minha base, né? Meu marido, meus filhos são a minha base, são tudo para mim. Se eu não fizer dentro da minha casa, também não adianta eu fazer na rua. Então, eu falo para ele todos os dias que se ele quiser desistir, eu entendo, porque eu mudei demais, eu era uma, hoje eu sou outra e amanhã eu vou ser outra também. Então, eu entendo, mas está tudo 20 anos sob controle, então vamos continuar assim. 20 anos, é uma vida. Camila, obrigada. Adorei o nosso papo. Você tem muito mais coisa aí para a gente falar. Mas Amei, uma nova Ana. oportunidade. Eu quero aprender tudo de Instagram. Eu Essa quero ver semana eu você nos stories todos os dias. Olha, eu vou mandar um monte de livro para você. Quero te ver lá pode mandar. brilhando, mostrando, ensinando comunicação para todo mundo, montando curso, vendendo, mostrando para o mundo o quanto você é brilhante, porque você merece e o mundo também. Muito obrigada. É verdade. Muita gente fala assim, por que você não faz curso, não faz isso? Tanta Exatamente por coisa é que a gente, isso. muitas vezes, a gente não se vê como um produto. E a gente é o melhor produto que a gente tem, gente, cheio de qualidades vendáveis, que pode ser transformado em dinheiro, a gente só precisa saber explorar. E como? Vou aprender a me explorar. Isso mesmo, Obrigada, se explore. querida. Durante o programa foi divulgado aí o seu Instagram, as pessoas, qualquer dúvida, tiverem alguma curiosidade, quiserem os serviços da Camila, está disponível. Muito boa sorte para você no seu programa com a Nani. Muito obrigada. Vocês vão ter muito sucesso, tenho certeza disso, porque as duas brilham, né? Quando duas estrelas se encontram, o céu é o limite. E muito obrigada. Um beijão para você, viu? Muito sucesso. Um beijo, Ana. Muita gratidão por essa entrevista. Conte comigo. Brilhe muito por cada cantinho do mundo e pode me incluir em todos os seus projetos, que eu vou estar sempre presente. Beijo. O Ana Kalina Entrevista vai ficando por aqui. Nós temos um encontro na próxima semana com mais uma entrevista interessante para você. Um grande